pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá? Hoje nós vamos falar uma história muito legal, uma das histórias mais significativas da Bíblia, em toda a história, que é a história de José do Egito. Então tem muitas particularidades nessa história que nós devemos nos atentar, tá? Então, sem mais demora, vamos à palavra de Deus. Gênesis 37, 23 a 36. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Olha que passagem forte essa. Um irmão, entre 11 irmãos, eles eram em 12, é da onde veio as 12 tribos de Israel. José era o preferido de Jacó, seu pai. Por que ele era o preferido? Primeiro porque ele era filho da sua velhice. Raquel teve José e Benjamim. O primeiro foi José, mas quase já na velhice de Jacó. Então Jacó o preferia dentre os outros. Mas tem um fator que muito pouca gente pensa e que eu já estudei e realmente vi isso daí. Eu reparei nisso daí. José, dentre todos os irmãos, ele temia a Deus. Ele buscava a Deus. Fazendo isso, ele conquistou cada vez mais o coração do seu pai Jacó e do próprio Deus, que elaborou um plano misterioso para ele. Fique até o final desse vídeo que você vai descobrir que plano é esse. Então José, ele foi jogado num poço pelos seus irmãos. Depois retirado desse poço, ele tinha 17 anos de idade. Era um jovem, era uma criança praticamente. E ele só fazia o bem, ele não fazia mal nenhum. Mas ele era rejeitado pelos seus irmãos. O pai dele, Jacó, fez uma túnica para ele. Deu de presente a túnica para eles. Aí que seus irmãos se revoltaram. Eles tiraram o próprio irmão da cova ali e venderam como escravo aos ismaelitas. Esses ismaelitas levaram José ao Egito e José foi vendido a Potifar. Ele chegou na casa de Potifar e ele começou a estudar com os escribas ali. Ele começou a estudar política, a estudar a própria religião ali dos deuses, só que ele nunca se curvou a nenhum deus do Egito. Então ele era um homem que ele temia o Senhor, ele buscava o Senhor e ele estudava muito. Ele também fazia parte dele, ele fazia por onde. Ele começou a se destacar na casa de Potifar. Potifar começou a perceber que as coisas davam certo com José ali. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, pessoal, quando existe uma pessoa realmente agraciada por Deus, abençoada por Deus, alguém temente a Deus, a própria bênção de Deus acompanha ele. Então, sejamos uma bênção aonde formos, para que a bênção de Deus também nos acompanhe e abençoe as outras pessoas do lado.
José começou a crescer na casa de Potifar, até chegar a um ponto que ele se tornou o governante da casa de Potifar. Era uma casa grande, uma casa suntuosa. Só que nisso, José, além de tudo isso, era um homem muito formoso, ele era muito bonito. E a esposa de Potifar começou a se atrair por ele e dava muitas investidas em José, e José sempre deixava de lado. Até que um dia ela foi lá, quis agarrá-lo, ele saiu correndo, porque ele sabe que se ele ficasse ele ia pecar. Nós já falamos sobre isso em um outro vídeo. Ele saiu correndo e a esposa de Potifar pegou a capa dele e simulou que ele houvera, queria pegar ela, queria fazer amor com ela, queria beijá-la, vocês entendem. E Potifar acreditou. Acreditando nisso, o que aconteceu? José foi preso. José ficou preso, pessoal. Estudos dizem que ele ficou, depois desse episódio, que ele ficou preso aproximadamente 2 anos. Então ele ficou ali. Só que Deus sempre esteve com ele. José nunca murmurou. E mesmo preso, ele continuou estudando, ele continuou temendo a Deus, ele continuou buscando a Deus. Até que um dia, o copeiro e o padeiro do rei foram presos ali. E tiveram sonhos também. E José decifrou esses sonhos, sendo que o copeiro do rei ficou vivo, permaneceu vivo. E o padeiro não, ele foi morto. Exatamente como José decifrou o sonho. E José ainda falou para o copeiro: olha, quando você estiver na presença do faraó, lembra de mim. Eu estou aqui preso nessa situação. Tudo bem. O copeiro foi, se esqueceu de José e nada mais aconteceu. Ele ficou mais um tempo ali preso. Até que um dia o faraó teve um sonho muito esquisito. O faraó sonhou que ele via 7 vacas gordas e depois ele via 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras devoravam todas essas vacas gordas. E nisso o faraó reuniu todos os sábios do mundo inteiro praticamente para tentar decifrar esse sonho, só que ninguém conseguia decifrar. Aí sim, no tempo certo, Deus fez com que o copeiro lembrasse de José. Falou: olha, eu conheço um homem que decifrou um sonho meu e bateu certinho, e ele é uma pessoa que decifra sonhos. O faraó falou: então traga essa pessoa para mim. E trouxeram José, e José descobriu, Deus fez com que José descobrisse o significado desse sonho. As 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas eram primeiros 7 anos de abastança, de muita prosperidade no reino do Egito. Depois viriam mais 7 anos de vacas magras. Essas vacas devoravam. E José, como ele havia estudado política, geopolítica e tudo mais, ele começou a arquitetar um plano para que o Egito e o mundo não se acabasse. E ele conseguiu, ele falou: 1/5 do que tudo nós recolhermos de tudo nesses 7 anos gordos, nós vamos guardar em celeiros. E isso aconteceu. A seca veio, o mundo inteiro começou a passar fome, só que o Egito prosperava e enriquecia cada vez mais, porque só eles tinham comida. Nesse ínterim, lá os filhos de Jacó começaram a passar fome. Aí os 11 filhos vieram ao Egito para comprar mercadorias. E José, vendo os irmãos, reconheceu, só que os irmãos não reconheceram que José era o governante atual do Egito. E nisso José deixou os irmãos ali, sendo rude, mandou que eles voltassem a Israel, a sua terra, para trazer o seu pai. E no final da história, todos nós sabemos, aquele encontro maravilhoso de José e seu pai. Além de ele salvar todo o mundo, ele salvou as tribos de Israel, da onde viria o nosso Salvador Jesus Cristo. Então olha que plano misterioso e olha que plano maravilhoso de Deus. José, quando estava preso, ele sofria muito, ele foi vendido como escravo. Ele não estava entendendo nada, como a gente às vezes não entende a nossa vida. Só que no final de tudo, José foi honrado. José foi elevado à mais alta posição. E aquele sonho que nós conhecemos, que José teve, dos feixes dos irmãos se inclinando para ele, se tornou realidade. Todas as pessoas começaram a se inclinar para José. José
só tinha uma pessoa em todo o Egito que era acima de José, que era o próprio faraó. Abaixo do faraó era José, ele era o governante principal. Todas as pessoas do mundo se curvavam ali para José. Então, isso nos mostra que, às vezes, a nossa vida, nós estamos passando por momentos muito terríveis, como José passou. Mas nós não devemos murmurar e nós devemos continuar buscando a Deus e fazendo a nossa parte, estudando, nos dedicando também à nossa profissão e buscando a Deus acima de tudo, tá? Essa é a mensagem tão maravilhosa que eu tinha para vocês hoje. E essa história tão maravilhosa, ela está sendo passada na novela Gênesis. Hoje, segunda-feira, a novela vai mostrar essa venda de José para os ismaelitas. Então não percam, isso é maravilhoso, tá? É uma história maravilhosa, uma das mais belas que a gente conhece na Bíblia. Então que fique essa lição da vida de José, esse homem tão especial para Deus, mas que sofreu muito para chegar onde ele chegou. Tudo bem? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e dê um like no vídeo se fez diferença para a tua vida. Valeu!